Olá, meus amores! Vamos para mais um vídeo da semana que tá com uma história muito especial. Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos acordando aí pra você que acabou de acordar agora e vamos para mais uma história. Eu quero começar a história de hoje perguntando pra você: qual é o seu medo? Quem aí sente medo de alguma coisa? Eu sinto medo. Eu tenho alguns medos. Mas eu quero contar hoje a história de um homem que ficou conhecido por ser o amigo corajoso. Sim, ele foi muito corajoso. E ele foi corajoso porque Deus estava com ele o tempo todo e ele entendeu isso. Ele orou e entendeu que Deus estava com ele. Voltando para a pergunta: qual é o seu medo? Você tem algum medo? Meu medo, por exemplo, é de cobra, de escorpião, desses bichos assim. Às vezes você pode ter medo de escuro, você pode ter medo de ficar sem o papai e a mamãe em algum lugar. E é normal. Mas a gente enfrenta o nosso medo porque nós somos corajosos com o Papai do Céu ao nosso lado, porque a gente entende que Deus está com a gente e que Ele nos livra de todos os nossos medos. E eu vou colocar aqui já o nosso versículo do dia para a gente entender que Deus, que Papai do Céu nos livra de todos os nossos medos. Está em Salmos 34, versículo 4. Vamos ler? Salmos 34, verso 4, diz assim: Ele me livrou de todos os meus medos. Vamos de novo? Ele me livrou de todos os meus medos. Ele quem? Quem foi que livrou de todos os meus medos? Eu quero saber quem é que livra a gente de todos os nossos medos. Quem é? Papai do Céu. Com Ele, a gente está livre dos nossos medos, porque Ele enche o nosso coração de coragem. E é de um amigo muito corajoso que entendeu isso que eu quero contar para vocês hoje. O nome dele é Daniel e nós vamos para a história dele. Mas mais uma vez vamos ler para a gente lembrar sempre do nosso versículo que está lá em Salmos 34, 4. Vamos ler de novo? Ele me livrou de todos os meus medos. Deus nos livra de todos os nossos medos e Ele enche o nosso coração de coragem. E o nosso amigo Daniel aprendeu muito disso. Daniel vivia numa época em que o rei era Dario. O nome do rei que governava na época de Daniel se chamava Dario, rei Dario. E ele era muito vaidoso, ele gostava que as pessoas adoravam a ele. Olha só que coisa errada. A gente tem que adorar somente a Deus. E as pessoas daquela época tinham um costume muito feio de adorar a imagens, adorar a deuses que não existiam, adorar até o rei. Mas Daniel era um homem diferente. Daniel era um homem que orava todos os dias ao único Deus, o Deus vivo. E ele orava, e ele era um homem muito correto. Ele começou a trabalhar para o rei, porque ele era bom em tudo que ele fazia. Tudo que Daniel fazia, ele fazia com muita excelência. Ou seja, ele fazia muito bem. E as pessoas começaram a sentir inveja de Daniel. Isso mesmo. Começaram a ficar falando: nossa, Daniel está se destacando muito. E ele ainda é muito correto, fica orando a esse Deus vivo aí. Vamos aprontar uma pra ele, porque ele não pode ser tão assim não. Ele não pode crescer tanto assim não. E os invejosos, os homens que estavam com o coração mau, planejaram uma coisa para Daniel. Olha só o que eles fizeram. Tava na semana do aniversário do rei Dario. O rei Dario gostava muito de Daniel, porque ele fazia tudo muito bem. E aí os homens maus chegaram para o rei Dario e deram uma ideia. Falaram: rei, que tal agora na semana do seu aniversário colocar um decreto que ninguém pode adorar nem orar a ninguém e
nenhum outro Deus e não pode adorar a ninguém que não seja o Senhor, que não seja o rei. Só vão poder adorar ao rei Dario e não vão poder orar a nenhum outro Deus durante a semana do seu aniversário. E olha só que enrascada, porque Daniel orava todos os dias a Deus. Todos os dias ele estava lá no palácio, no prédio, orando a Deus. E todo mundo via, ele fazia isso na frente de todo mundo. Ele orava todos os dias e ele estava lá firme e forte, mostrando que ele tinha muita fé em Deus e que ele era um homem de oração. Mas e agora que estava proibido de orar? O decreto do rei era que quem orasse, quem adorasse a qualquer outra pessoa que não fosse o rei Dario, ia ser jogado na cova dos leões. Olha que coisa mais doida, meu Deus do céu, ia ser jogado na cova com os leões, ou seja, ia morrer, porque os leões iam comer ele. Leões que são esses animais tão grandões e que a gente não pode nem chegar perto. A pessoa que orasse e adorasse a outro Deus, ela seria jogada na cova dos leões. Daniel se viu nessa situação. E agora o que ele ia fazer? Ele ia parar de orar a Deus? Ele ia parar de adorar a Deus e ia adorar ao rei Dario? Nananina, não. O que você faria no lugar de Daniel? Você ia adorar ao rei Dario por medo de ser jogado na cova dos leões? Ou você ia ser fiel a Deus e ia, olha, eu vou adorar ao meu Deus e eu vou orar a Ele porque é Ele que eu devo temer. Olha, eu vou obedecer ao meu Deus e eu vou continuar orando a Ele. Eu vou continuar adorando a Ele e eu não vou adorar outra pessoa, não. A gente só adora a Deus e eu não vou adorar esse rei Dario, não. E foi assim que Daniel fez. Daniel foi corajoso e não estava nem aí para a cova dos leões. E aconteceu que eles viram Daniel orando. O decreto era que quem estivesse orando e adorando a outra pessoa que não fosse o rei Dario ia ser jogado na cova dos leões. E foi isso que aconteceu com Daniel. Ele foi jogado na cova dos leões. Meu Deus! E agora? Daniel foi jogado na cova dos leões. E ele foi, gente. Ele foi orando a Deus e pedindo que Deus protegesse ele. E sabe que Deus nunca abandona o seu filho e Deus nunca deixa a gente desprotegido. Deus, que tem o controle de todas as coisas, fez os leões dormirem enquanto Daniel estava lá. Olha que coisa mais doida! Os leões começaram a dormir, a entrar em um sono profundo enquanto Daniel estava lá e nenhum acordou para não atacar Daniel. Deus protegeu Daniel. Deus colocou um anjo para deixar todos os leões dormindo enquanto Daniel estivesse lá, para que ele estivesse protegido. E é isso que Papai do Céu faz. É isso que nosso Deus faz. Quando a gente confia nele, quando a gente é corajoso e a gente entende que ele sempre vai cuidar da gente. Ele cuidou de Daniel e fez os leões dormirem. E aí, quando todos ficaram sabendo disso, eles ficaram impressionados e adoraram a esse Deus que cuida dos seus filhos. Olha que coisa mais linda! Daniel foi um homem corajoso, foi um homem de oração e que mostrou que Papai do Céu sempre cuida da gente. E a gente deve adorar somente a Deus e não a outras pessoas. Todo mundo aprendeu com essa situação que Deus é um Deus poderoso e que cuida da gente. Daniel foi corajoso, ele não obedeceu o decreto do rei, que era adorar a outros deuses, que era adorar ao rei Dario e não era para orar a Deus. Se alguém te falar, ó, não é para você orar para esse Papai do Céu, não. Para de orar, não é para orar, eu não quero que você ore. Você vai parar de orar? Daniel não parou. Daniel continuou adorando a Deus, porque ele sabia que Deus nunca ia abandonar ele.
E agora eu vou passar aqui pra vocês uma musiquinha que conta um pouco da história de Daniel, de forma resumida. Vocês vão ver agora a história de Daniel nessa musiquinha e vai aprender a musiquinha, tá bom? Tem a tarefa também do dia, não esquece de colocar lá no grupo que você assistiu esse vídeo e fez a tarefinha. Um beijo, meus amores, fiquem com Deus, assiste esse vídeo aqui agora. Tchau! Medo de leão, levanta agora a mão. Eu que tenho medo, ergo alto a minha mão. Quem tem medo de leão, levanta agora a mão. Eu que tenho medo, ergo alto a minha mão. Crianças, estamos falando de leão. Que história da Bíblia aparece o leão? Daniel! É verdade, a história de Daniel. Daniel era um rapaz de muita oração. Orava todo dia na janela da maçã. Daniel era um rapaz de muita oração. Orava todo dia na janela da maçã. Por ser fiel, ele foi perseguido. Orar a Deus foi pelo rei proibido. Jogado foi na grande cova, tadinho. Como é que ele vai dormir com o leão do seu ladinho? Daniel era um rapaz de muita oração. Orava todo dia na janela da maçã. Daniel era um rapaz de muita oração. Orava todo dia na janela da maçã. Por ser fiel, ele foi perseguido. Orar a Deus foi pelo rei proibido. Jogado foi na grande cova, tadinho. Como é que ele vai dormir com o leão do seu ladinho? Daniel, onde está o leão? 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 O leão tá dormindo. Daniel era um rapaz de muita oração. Por isso o anjo veio e fez e nasce o leão. Daniel era um rapaz de muita oração. Por isso o anjo veio, fez e nasce o leão. Quem não tem mais medo de leão, levanta a mão.